pessoal, hoje nós vamos falar da rinomodelação, né, que é um procedimento muito procurado na minha clínica particular, que é um procedimento minimamente invasivo para melhorar a região de dorso de nariz, que são as pequenas irregularidades que o paciente apresenta nessa região, e também para elevar a columela nasal, que nós sabemos que por conta do processo do envelhecimento, nós temos remodelação óssea e cartilaginosa. E aí, com os anos, a ponta do nariz vai caindo e vai alterando esse ângulo nasolabial. Então, com a rinomodelação, nós conseguimos pequenas melhoras, né, nessa questão do ângulo nasolabial e regularizar um pouco a região de dorso. Podemos associar esse procedimento com ácido hialurônico e também alguns fios faciais. Um dos fios que eu gosto bastante é o fio de PDO, que é o fio de polidexanona, que nós colocamos alguns fiozinhos nessa região de dorso, e ele possui algumas espículas. Então, quando nós ativamos essa espícula, a ponta do nariz acaba indo para uma posição mais favorável, e com a sua degradação, por ele ser absorvível, tem o estímulo de colágeno nessa área, né? Lembrando que quando se trata de narizes que têm alterações funcionais, por exemplo, um desvio de septo, o paciente tem dificuldades respiratórias, por algum problema funcional, a rinomodelação ela não é indicada, então o paciente vai ter que procurar um cirurgião plástico ou um otorrino para fazer esse procedimento de forma cirúrgica, tá? Que é a rinoplastia cirúrgica. Nós também podemos utilizar a rinomodelação com ácido hialurônico e fios quando o paciente passou por uma rinoplastia cirúrgica e acabou ficando algumas pequenas irregularidades que o incomodam, tá? Então, nós temos diferentes tipos de nariz. Por exemplo, quando o paciente possui um nariz muito pesado, né, nós temos um risco muito grande da recidiva da rinomodelação. Então, aí o paciente ele vai ter que ou fazer mais de um procedimento de rinomodelação, né, associando esses fios, para depois de algumas sessões ele conseguir estabilizar esse nariz, ou partir direto para uma cirurgia plástica. Agora, quando o paciente tem o nariz funcional, né, respira tranquilamente, mas ele possui grandes exostoses nessa região, que são aquelas irregularidades enormes no dorso do nariz, se a gente for camuflar com ácido hialurônico, o tamanho do nariz do paciente vai se manter grande, tá? Então, isso o paciente ele precisa ter ciência de que a gente não consegue trabalhar com o tamanho. Então, se ele quer reduzir o tamanho do nariz, a rinoplastia cirúrgica é a opção, né? Lembrando que nós também, né, conforme a gente envelhece, nós temos a remodelação óssea e cartilaginosa, e uma das remodelações bem consideráveis é nessa região da abertura piriforme do nariz, que é a região que sustenta o nariz. Então, conforme a gente tem o processo do envelhecimento, a asa do nariz ela vai aumentando, né? Porque falta suporte. Então, associado à rinomodelação, eu gosto também de trabalhar com ácido hialurônico nessa região que eu estou apontando aqui, que é a região chamada do triângulo paranasal, que com este procedimento, né, quando a gente preenche essa área, nós melhoramos o suporte do nariz e, consequentemente, ele é colocado numa posição mais favorável, dando uma harmonia para o nosso paciente. Até mais!